Olá! Hoje a gente tem um material aqui que é um verdadeiro raio-x de uma organização em ação. É a retrospectiva de 2025 da ONG Moradia e Cidadania. E o interessante é que não é um release para a imprensa, sabe? É o documento interno deles, um diário de bordo mês a mês de um ano inteiro. E o que torna essa análise assim especialmente interessante é o contexto. 2025 foi o ano em que a ONG completou 25 anos. Exato. Deveria ser um ano só de festa, né, de bolo e celebração, mas ao mesmo tempo foi um ano marcado por respostas a desastres climáticos gigantescos. É exatamente esse o paradoxo que a gente vai explorar. Como uma organização dessa magnitude consegue ao mesmo tempo celebrar seu passado e lutar no presente. Uhum. Como se equilibra o planejamento de longo prazo com a urgência de uma crise que bate a porta sem avisar? Nossa missão hoje é mergulhar nesse documento para entender a mecânica, a estratégia e, por que não, a alma dessa operação. Então vamos começar pelo começo que já diz muito. Janeiro de 2025. A primeira coisa que a retrospectiva destaca não é um novo projeto, mas a publicação do relatório de prestação de contas do ano anterior. Ao mesmo tempo, eles finalizam a campanha SOS Enchentes RS, lembrando daquela catástrofe de 2024. Os números são absurdos. São impressionantes. Arrecadaram mais de 2.400.000 reais e ajudaram diretamente quase 76 mil pessoas. E aqui já temos a primeira pista da identidade deles, né? Começar o ano prestando contas é uma declaração de princípios. Sim, Como dizer, antes de pedir mais, vamos mostrar exatamente o que fizemos com a confiança que vocês depositaram em nós. Confiança no terceiro setor não é um bônus, é o principal ativo. E eles começam o ano polindo esse ativo. faz todo sentido. É como arrumar a casa antes de dar a festa. E falando em arrumar a casa, em fevereiro, o documento mostra um movimento duplo. Por um lado, um trabalho de formiguinha super interno, a revisão de todos os contratos de prestação de serviço. O famoso apertar os parafusos. É a parte menos glamurosa, mas sem ela, a máquina não aguenta crescer. É a garantia de que a fundação está sólida. Exato. E enquanto uma parte da equipe estava nesse trabalho de bastidores, a outra estava lançando uma bomba de impacto. O quarto edital em parceria com a FENAI. E aí a escala é outra. Completamente outra. São 27 projetos, um por estado, com investimento de mais de R$ 1 milhão. E o mais inteligente aqui não é nem o valor, sabe? É como ele é direcionado. O dinheiro não é um cheque em branco. Uhum. Ele está amarrado a uma carta-compromisso com o Ministério das Mulheres, dentro das iniciativas Feminicídio Zero e FENÉ com elas. E o que isso quer dizer na prática? Que não é só para fazer um projeto legal. Exatamente. Quer dizer que o dinheiro já vem com um nome, sobrenome e uma missão muito clara. Entendi. Todos os 27 projetos, do Amapá ao Rio Grande do Sul, precisam obrigatoriamente ter como foco o combate à violência de gênero. É a diferença entre filantropia e investimento social estratégico. Eles não estão só jogando dinheiro nos problemas, estão usando o recurso para construir uma rede nacional com um objetivo único. E aí a gente vê projetos como Viva Mulher Segura no DF ou Empreenda aí na Bahia, todos dentro da mesma teia. Isso. Entendi. Então, depois dessa arrumação de casa e dessa expansão estratégica, a gente vê a ONG vinhando foco para fora, para sua comunidade. E qual a melhor desculpa para fazer isso do que um aniversário de 25 anos? Março é o mês da festa. Uma festa que também é uma estratégia de engajamento. Eles lançam o selo comemorativo e o detalhe que eu achei genial é que ele foi escolhido por votação direta dos associados. Ah, que legal. Não foi uma agência de publicidade que decidiu, foi a base. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eles também criam um canal no WhatsApp e lançam uma campanha para conseguir 2 mil novos associados, partindo de uma base de mais de 10 mil. Isso parece ambicioso. É ambicioso, mas é crucial. Essas ações de março são sobre fortalecer o que a gente chama de capital social. Eles não estão apenas buscando doadores. Estão cultivando defensores. Exato. Um associado que vota no selo comemorativo se sente parte da história. E essa sensação de pertencimento é o que garante a sustentabilidade de uma organização no longo prazo, muito mais do que um grande patrocínio que pode acabar a qualquer momento. Eu achei a parte seguinte fascinante. Em maio e junho, eles pegam um evento que não tinha, a princípio, nada a ver com a causa deles. Os Jogos da FENAI, em Brasília e Campinas, e transformam numa ferramenta de mobilização.
criaram o troféu Campeões da Solidariedade. Pois é. Como é uma organização sequer ter uma ideia dessas? Isso é o que separa as organizações boas das excepcionais. É a capacidade de hackear a realidade para o bem. Gostei do termo. Eles entenderam a psicologia do evento, um ambiente de competição saudável entre delegações, e simplesmente adicionaram uma nova modalidade à competição, a solidariedade. Simples assim. A delegação que conseguia mais novos associados para a ONG ganhava um troféu. Mas isso não corre o risco de transformar a solidariedade numa gincana? De banalizar um pouco o ato de contribuir? É uma pergunta excelente. E o risco existe se for mal feito. Mas a inteligência aqui foi não pedir dinheiro. Ah, boa. Eles pediram adesão, pertencimento, e fizeram isso de forma lúdica, coletiva. Em vez do constrangimento de um pedido individual, eles criaram um objetivo comum para o time. Vamos ajudar nosso estado a ganhar o troféu da solidariedade. Isso muda tudo. Muda. Transforma um ato que poderia ser individual e pesado em uma celebração coletiva. E os resultados mostram que funcionou. Junho foi o mês com o maior número de adesões do ano, mais de 300 novos associados. E muitos deles, diz o relatório, são novos empregados da Caixa que aderiram nos cursos de integração. Ou seja, eles estão presentes desde o primeiro dia. Exato. E o mais impressionante é que enquanto essa festa toda acontecia do lado de fora, a retrospectiva mostra que em junho mesmo eles aprovaram o regulamento para as eleições dos conselhos. Isso mostra um equilíbrio notável. A energia contagiante da mobilização externa, caminhando de mãos dadas com a seriedade dos processos democráticos internos. Uma coisa não funciona sem a outra. E essa seriedade interna fica ainda mais evidente no segundo semestre. A partir de julho, o documento mergulha nos detalhes do processo eleitoral. Posse da comissão, inscrição de candidaturas. A demografia da organização funcionando a todo vapor. Totalmente. E isso é um sinal de maturidade imenso. Organizações que não renovam suas lideranças de forma transparente tendem a estagnar. A eleição é a prova de que a instituição é mais forte do que os indivíduos. Enquanto essa máquina democrática interna girava, eles lançavam mais um edital, desta vez com a FENAG. Um aporte menor, de R$240 mil. Sim. Mas com um foco que eu achei muito interessante. Projetos no interior dos estados. E a diversidade é incrível. Tem Rodoarte Dança e Inclusão sobre Rodas, em Pernambuco. Que projeto lindo! E Horta Comunitária Centro do Primo, no Maranhão. Essa dualidade é a marca de uma organização eficaz. É preciso ter os pés no chão com projetos de impacto direto e palpável, como essa horta, mas também é preciso ter a cabeça na estratégia, circulando em espaços de decisão. Uma ação alimenta a outra, né? Exatamente. Sem o projeto local, o discurso nacional fica vazio. E sem articulação nacional, o projeto local pode não ter escala. Uma legitima a outra. E essa tensão entre o local e o global explode em setembro. O mês é um clímax. Primeiro, a eleição acontece, com participação recorde. Segundo, eles fazem a live dos 25 anos, resgatando a história com a participação emocionante das fundadoras. Mas o terceiro ponto é o que a retrospectiva chama de salto de patamar. E é exatamente isso. Eles anunciam uma parceria com a SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mas o que vem a seguir é o que realmente muda o jogo. O documento destaca a participação na Comissão Nacional para os ODS e a articulação para estar na COP30. Ok, vamos traduzir isso. ODS e COP30 são siglas que a gente ouve por aí. Mas o que significa, na prática, uma ONG como essa se envolver com isso? Ótima pergunta. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Basicamente, o mapa do caminho que os países concordaram em seguir até 2030. Certo. E a COP é a grande conferência do clima da ONU, onde as decisões globais sobre o futuro do planeta são tomadas. E a COP30, especificamente, vai ser no Brasil. Então, na prática, isso significa que eles estão passando de resolver o problema de uma horta no Maranhão para tentar mudar o sistema que cria o problema. Exatamente. Mas isso não é um risco? Tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo pode diluir o foco deles? É o maior risco e a maior oportunidade que uma organização pode ter. Significa sair do varejo e ir para o atacado. Eles não estão abandonando a horta no Maranhão. Pelo contrário. Entendi. Eles estão usando a experiência concreta daquela horta para sentar numa mesa em Brasília e dizer, olha, nós sabemos como implementar segurança alimentar na prática e é assim que a política nacional deveria ser.
Uau! Eles deixam de ser apenas executores de projetos para se tornarem uma voz que influencia a política pública. É um salto de escala e de coragem gigantesco. Agora faz todo sentido. E essa nova identidade, mais conectada com o global e com o meio ambiente, parece dar o tom para a reta final do ano. Em outubro, eles reúnem a liderança de todo o país em um encontro nacional e já lançam a campanha seguinte, a Mobilização 2025, com foco total em impacto ambiental. E esse movimento é crucial. Eles estão conectando os pontos. A catástrofe das enchentes no Sul, que marcou o início do ano, não foi um evento isolado. Foi um sintoma. Foi um sintoma. Eles perceberam que não dá mais para falar de moradia e cidadania num vácuo. Moradia digna num planeta em colapso não existe. Eles estão oficialmente integrando a agenda ambiental à sua missão social. E essa nova realidade bate na porta deles de forma trágica e imediata. Em novembro, um tornado devasta Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A resposta da ONG é instantânea. Lançam a campanha SOS Paraná. Arrecadaram mais de R$235 mil. Mas o que me chamou a atenção no relatório não foi a arrecadação, foi o que veio depois. A governança da ajuda? Exato. Eles criaram um comitê gestor, fizeram visitas técnicas, firmaram parcerias locais. O foco não era só entregar cestas básicas, mas reconstruir moradias e fontes de renda. Isso é a diferença entre caridade e solidariedade organizada e inteligente. É como ter um plano de evacuação de incêndio para sua casa. Você não espera o fogo começar para decidir o que fazer. Eles já tinham a estrutura pronta, o plano de incêndio da solidariedade. E por isso a resposta foi tão rápida e focada no longo prazo. Demonstra uma maturidade institucional forjada em crises anteriores. E para fechar esse ano tão intenso, dezembro é a materialização daquele planejamento ambiental feito em outubro. A campanha Mobilização acontece em todo o país. Os números são de arrepiar. Mais de 1.000 voluntários plantando árvores, limpando praias e rios, revitalizando praças. Um ciclo completo. Totalmente. O ano que começou prestando contas de uma tragédia climática termina com uma ação proativa e massiva pelo meio ambiente. Olhando para essa retrospectiva como um todo, fica a imagem de um ano que foi um verdadeiro exercício de malabarismo. Sem dúvida. Eles tiveram que equilibrar pratos muito diferentes. A celebração de um passado de 25 anos e a resposta ágil à crise do presente. A organização interna e a mobilização externa. A ação hiperlocal e a ambição global. Exato. E o que esse documento revela vai além da história de uma única ONG. Ele nos dá um retrato da evolução do próprio setor social no Brasil. É a transição de um modelo que talvez no passado fosse mais assistencialista, focado em remediar, para um modelo de desenvolvimento sustentável, focado em construir soluções. Um modelo baseado em governança, planejamento e na coragem de incidir em políticas públicas. A combinação de voluntariado na base, parcerias estratégicas no topo e processos democráticos no centro parece ser uma fórmula incrivelmente resiliente. E isso nos deixa com uma provocação para pensar. Esta retrospectiva nos mostrou uma organização que opera em duas velocidades ao mesmo tempo. A velocidade da ambulância, da resposta imediata ao desastre, e a velocidade do arquiteto, da construção paciente de projetos de longo prazo. E a reflexão que fica é essa. Num mundo onde as crises climáticas e sociais estão se tornando o novo normal, como nós, como sociedade, podemos equilibrar essas duas velocidades? Como a gente equilibra o cuidado urgente que apaga o incêndio de hoje com o investimento estruturante que evita o incêndio de amanhã? E talvez o mais importante, qual o papel da nossa ação individual, do voluntariado, nesse cenário cada vez mais complexo, onde apagar pequenos fogos parece não ser mais suficiente? É talvez a grande questão do nosso tempo.